Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para conversar sobre o ano de 2023 e o que será que o cosmos traz para a gente de novidade, quais são os trânsitos astrológicos mais importantes e como é que a gente pode navegar de uma forma mais tranquila nesse céu astrológico de 2023. O ano começa com Mercúrio retrógrado. Ele começou a retroagir em dezembro e até janeiro de 2023, no dia 18, mais precisamente, ele então entra direto. Então já sabe, aquelas atividades de Mercúrio, como assinar contratos, iniciar qualquer atividade que seja na área de Mercúrio, como cursos, trocas, negócios, é bom esperar. Claro que se você tem uma agenda, não é, e que não pode esperar, obviamente você vai fazer o que você tem que fazer. No entanto, se você puder esperar até o dia 18 de janeiro para dar início às atividades que são associadas ao Mercúrio, vai ser melhor para você. No dia 12 de janeiro, o Marte entra direto. Ele que está retrógrado desde 31 de outubro, finalmente começa a andar para frente. Ele está no signo de Gêmeos desde agosto. São 7 meses de Marte no mesmo signo e ele só sai de lá em março. Portanto, aproveita aí a energia do Marte, que é uma energia de luta, de começos, de atividades físicas e de ações executivas também. Então, no dia 12 ele fica direto e a gente pode se beneficiar dessa energia. Urano fica direto no dia 23 de janeiro. Então, nós temos aí no céu praticamente todos os planetas em movimento direto. E isso é uma energia muito favorável para que as coisas avancem, para que as coisas caminhem, não é? A gente vem aí de um ano meio emperrado, principalmente 2021. 2022 avançou um pouquinho e agora em 2023, com os trânsitos aí que vem pela frente, com esses planetas que ficam em movimento direto, as coisas parecem que começam a avançar, tá? Outra coisa, elementos terra e água estão muito fortes nesse começo de ano, então favorecendo aí atividades práticas, atividades náuticas, favorecendo também o aterramento das emoções, a tranquilidade. Saturno entra em Peixes no dia 8 de março e é uma energia diferente, porque o Saturno, ele ficou nos últimos 2 anos e meio no signo de Aquário, que é o signo dele, favorecendo aí uma série de atividades associadas à mente, às atividades do pensamento, e quando ele entra em água, né, nas águas de Peixes, é meio que dissolve. Então vocês imaginam uma energia que consolida, que materializa, entrando na água. Então há uma dissolvência, isso pode gerar a dissolvência de algumas ideias cristalizadas, isso pode também gerar a consolidação de algumas atividades que são atividades religiosas, místicas, espiritualistas, atividades associadas a yoga, por exemplo, questões do Oriente, não é, que estão muito associadas ao Netuno e ao Peixes. Então isso tudo aí fica favorecido. Em março também, no dia 23, o Plutão vai entrar em Aquário, que é um novo signo onde ele vai ficar os próximos 20 anos, tá? E isso é uma mudança de frequência muito forte. Em Capricórnio, o Plutão, ele vem trazendo uma série de demolições, né? Desestruturando coisas, porque Capricórnio é aquele signo da montanha, da rocha sólida, e o Plutão lá, ele vem meio que renovando, reciclando, e para isso tem que destruir algumas coisas para poder construir outras, não é? Em Aquário é um grande mistério. Aquário é o signo da tecnologia, então a gente pode esperar tanto as coisas boas da tecnologia, como as coisas sombrias também da tecnologia, porque o Plutão, a gente sabe, ele traz à tona aqueles aspectos do inconsciente aí coletivo. Então vamos ver o que a gente pode esperar.
Por outro lado, Plutão também representa riquezas, né, da natureza. Podemos esperar aí, então, que venham inovações tecnológicas muito importantes, uma espécie de revolução, porque quando ele entrou em Aquário, nós tivemos o quê? Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Industrial, o povo no poder, não é? Com essas revoluções. Saturno, que vem fazendo essa quadratura com Urano nos últimos 2 anos, gerou uma espécie de cabo de guerra ideológico. Em Peixes, Saturno pode dissolver isso aí, mas o Plutão, quando entrar em Aquário, talvez ele traga também aí esses elementos ideológicos muito profundos, ou ele vai trazer à tona ideologias fortes, intensas, enfim, do inconsciente coletivo. Em abril, nós temos no dia 20 o eclipse solar, que vai iniciar um novo eixo, vai ser o eixo de Áries e Libra. E esse eclipse solar, que vai ser em Áries, no grau 29, ele vai fazer quadratura com o Plutão, que acabou de entrar no signo de Aquário. Então nós teremos aí uma lua nova meio implosiva, propensa a acidentes, a revelações, enfim. E os eclipses, a gente sabe, eles têm efeitos de mudanças súbitas, mas que também podem ser prolongadas, não é? Então, as pessoas que têm aí planetas entre os graus 27 e 3 dos signos, certamente vão sentir mais esse eclipse. No dia 21, Mercúrio ele entra retrógrado novamente e fica aí até o dia 14 de maio, trazendo todas aquelas questões, né, de lentidão maior nos processos, nos escritos, nos aprendizados, nos cursos, nos contratos, nos negócios, não é? No entanto, existe muita observância com relação ao Mercúrio retrógrado, porque ele fica mais detalhado, não é? Então é bom para assim, discriminar melhor, ver as coisas de uma forma mais analítica, né? Usar mais a mente crítica para perceber algumas nuances que às vezes estão ali naqueles textos, naqueles livros, naqueles contratos, enfim, é bom para isso. No dia 5 de maio teremos aí um eclipse lunar que volta ao eixo de Touro e Escorpião, onde ele esteve durante todo o ano de 2022. Vênus e Júpiter estão fortes aí nesse eclipse, e trazem, portanto, esperança, não é? Touro e Escorpião são esses eixos aí que estão associados às posses, às finanças, aos recursos, recursos naturais. Então podemos esperar algumas surpresas aí que sejam agradáveis, não é verdade? 17 de maio, então, o Júpiter entra no signo de Touro e isso favorece dinheiro, finanças, agricultura, comida, a expansão da riqueza, os trabalhos com a natureza são favorecidos, não é? Existem aquelas pessoas que falam de um novo tempo, de uma nova era, não é? A era de Aquário. Então, Urano em Touro está favorecendo aí essas atividades mais simples, as atividades de retorno à natureza. E com a entrada de Júpiter em Touro, ele vai favorecer, então, as pessoas que trabalham com a terra, com a agricultura, pessoas que trabalham com agrofloresta, permacultura, todas essas atividades que simplificam a vida e que lidam com os recursos de uma forma mais natural. Então, tudo isso aí fica favorecido, tá? O Júpiter em Touro também, como ele tem a ver com os desejos, com os prazeres, com a vida fácil, né? Ele pode trazer um desejo pela vida simples e boa, né? Então as pessoas podem se acomodar, isso pode gerar uma certa preguiça aí, não é? Então é bem diferente do Júpiter em Áries, que dá uma pressa aí no sentido de avançar. O Júpiter em Touro já traz mais a perspectiva da estabilidade, uma coisa mais vagarosa, né? Atividades financeiras mais lentas e mais seguras são mais apropriadas, né? E principalmente as atividades básicas, segurança alimentar, são questões que devem ser atendidas prioritariamente, né? Antes que outros objetivos sejam perseguidos. No dia 12 de junho, Plutão volta ao signo de Capricórnio, então, para finalizar esse serviço que ele vem fazendo, né, destruindo aí algumas estruturas obsoletas, fazendo essa limpeza aí de coisas que não servem mais e que precisam ser recicláveis. As estruturas de poder autocráticas, as instituições corruptas, os sistemas centralizados, né? Em Aquário, a tendência é que haja uma maior equanimidade
dessas estruturas de poder. Mas o Plutão voltando lá para Capricórnio pode trazer ainda à tona esses temas, né, que eu falei. Mas logo depois, em 2024, ele vai entrar definitivamente em Aquário para possivelmente fazer essa revolução. Quando Plutão muda de signo, então o mundo muda, as coisas não permanecem as mesmas. Nós temos aí uma mudança na frequência vibratória do planeta de uma maneira geral. No dia 22 de julho, Vênus fica retrógrada no signo de Leão e fica até setembro, saindo dessa sombra apenas em 18 de outubro. Então veja, questões também que lidam com posses, questões afetivas. Vênus vai ficar muito tempo retrógrada, então é bom a gente observar aí as questões afetivas. Como é que ela está em Leão, né, diz respeito aí às questões do coração. No dia 14 de outubro, teremos aí o eclipse solar no grau 21 de Libra. Então já estamos entrando aí nesse eixo de Áries e Libra, que é um eixo cardinal, o eixo dos começos. Essa transição dos eclipses de Touro e Escorpião, que é fixo, para Áries e Libra, que é cardinal, já mostra que a gente está realmente numa transição. Com todos esses planetas que eu falei entrando em novos signos, isso também já é um movimento. Os planetas direto, começando o ano, já avançando, e depois, um a um, eles vão entrando em signos novos. Isso mostra aí que a gente está realmente vivendo esse período de uma transição. Estamos indo aí para um novo tempo. E mudanças é o seguinte: se a gente não se adapta, se a gente não se informa, se a gente não se harmoniza com as mudanças, então as coisas podem ficar esquisitas para o nosso lado, porque é como a questão das gerações, né? Se você ficar parado numa geração anterior, né, você não vai entender como é que aquela nova geração está funcionando. E aí você vai achar que a sua geração está certa e que a nova geração está errada. Então a gente tem que ficar acompanhando esses movimentos geracionais. E é isso que está acontecendo. A gente está tendo uma transição geracional durante esse ano de 2023. Então eu espero que seja um ano cheio de coisas boas para você, para a sua vida, e que todos os obstáculos possam ser superados e que essa transição seja uma transição pacífica e harmônica para todos nós. Um abraço e até a próxima.